mais um estudo do Vem Segue-me. Eu sou a Roberta Buri e hoje nós iremos estudar terceiro NEF, capítulo 27. Só pra gente, novamente aqui, alicerçar, a gente conseguir contextualizar o que está acontecendo aqui, no capítulo 27, eu vou fazer um resumo breve, tá? Então, os discípulos do Salvador, eles, de repente, começaram a ensinar, a falar e batizar. Só que começou a surgir algumas dúvidas. E uma das dúvidas que surgiu foi sobre o nome da Igreja de Jesus Cristo. E nós vamos explorar também aqui, dentro desse estudo do 27, sobre batismo, Espírito Santo e o mais importante de tudo, a expiação, a crucificação do Salvador Jesus Cristo. No 1, prestem bem atenção nisso aqui. Ele começa falando assim, ó. E aconteceu que quando os discípulos de Jesus Cristo estavam viajando e pregando as coisas que haviam ouvido e visto, estavam batizando em nome de Jesus. Aconteceu que os discípulos se reuniram unidos em fervorosa oração e jejum. E Jesus novamente apareceu a eles porque oravam ao Pai em seu nome, e Jesus pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: que desejais que eu vos dê? Vamos nos lembrar qual foi um dos grandes conselhos, eu até diria mandamentos do Senhor, para esses discípulos, quando o Salvador estava pregando lá no 20 até o 26. Uma das coisas que ele disse foi: examinai diligentemente as escrituras de Isaías. E se a gente observar aqui, eles fizeram exatamente isso que o Senhor falou. Eles observaram diligentemente as escrituras de Isaías. Eles estudaram as escrituras de Isaías. Por que eu imagino isso? Eu deduzo isso. Existe uma escritura no livro de Isaías 58, onde Isaías ele fala exatamente sobre jejum, sobre jejuar. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo? E então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. Eles estudavam diligentemente a história de Isaías, por quê? Porque nesse momento eles oraram e jejuaram fervorosamente ao Senhor. Então a gente aprende com esse princípio de que, à medida em que nos entregarmos ao Senhor, através de uma oração fervorosa e de um jejum com um desejo justo, o Senhor ele vai nos responder, eis-me aqui. Essa é a bela promessa. E nós vemos e percebemos nesse capítulo 27 que, de fato, o Salvador, ele se apresentou para esses discípulos. E qual era a pergunta que esses discípulos eles tinham? Uma das grandes perguntas era, qual seria o nome que a igreja iria receber? O Senhor, com todo amor e paciência, irmãos, percebe-se que muitas vezes a resposta nós já temos, nós já sabemos. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para o Senhor, mas nós já sabemos qual é a resposta. A única questão foi que talvez a gente não pensou, não ponderou a respeito. Mas o Senhor, ao invés de responder de uma forma direta, olha, a igreja tem que ter o meu nome, ele faz algumas perguntas para eles ponderarem também e entender de que nome seria a igreja dele. Então, muitas vezes a gente faz algumas perguntas para o Senhor e queremos respostas prontas, né? Sim, não, faz, não faz, é isso que você tem que fazer. E o Senhor, muitas vezes ele nos chama para quê? Para ponderarmos, para pensarmos a respeito. Será que você já não sabe? Será que você já não tem a resposta disso? E como será a igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja. Isso é interessantíssimo, porque ele reforçou. Não é só o nome da igreja, a igreja de Jesus Cristo. É se a igreja, além de ter o nome do Salvador, ela estiver edificada sobre o evangelho dele. Como seria isso, edificada pelo evangelho de Cristo?
uma igreja que tem a autoridade do sacerdócio, poder para batizar, poder para conceder o dom do Espírito Santo. Então ele deixou claro qual seria a igreja, como seria o nome da igreja dele e que deveria estar edificada sobre suas leis, sobre seus mandamentos. Joseph Smith, quando ele restaurou o Evangelho de Cristo, ele também teve essa mesma dúvida. O Salvador, ele fez a mesma revelação para Joseph. Ele diz, olha, a minha igreja deverá ter o meu nome, ela deverá se chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por que a Igreja de Jesus Cristo? Novamente, porque essa é a igreja dele, então precisa carregar o nome dele. Por que santos? Porque o Senhor, ele sempre referiu ao seu povo como santos. Aos santos de Efésios, ele sempre se referiu aos seus filhos como santos. Últimos dias. Por que últimos dias? Porque nós acreditamos que essa é a última dispensação. Já estamos nos preparando para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Dito isso, já sabendo agora o nome da igreja e o porquê que o nome da igreja e quais são que não é só o nome de Jesus Cristo que deve levar, mas que precisa também estar edificada sobre suas leis. Eis que vos dei o meu evangelho, e este evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que assim, como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecer perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Então Cristo, ele também explicou aqui qual a doutrina que ele gostaria que fosse ensinada em seu evangelho, que foi a doutrina de que ele era o único que nos salvou, o único redentor. Foi ele, testificou que foi ele enviado e encaminhado pelo Pai. Assim como ele foi levantado na cruz, o Senhor também nos levantaria. E nos levantaria dos mortos. Graças ao Salvador Jesus Cristo, todos nós teremos a oportunidade de ressuscitarmos, de estarmos novamente ao lado do Senhor. Este é o mandamento. Prestem atenção no convite. Arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim, sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Em verdade vos digo que este é o meu evangelho, e sabeis o que deveis fazer em minha igreja. Pois as obras que me vistes fazer, essas também fareis, porque aquilo que me vistes fazer, isto fareis. Então o Senhor, ele nos convida a sermos batizados. Depois, recebermos o Espírito Santo e sermos santificados ao receber o Espírito Santo. Ele nos convida a nos lavarmos com o seu sangue, buscando um profundo arrependimento, deixando a nossa vida passada e, através do batismo, realizar um convênio com o Senhor. Um convênio que nos compromete a nos arrependermos, a buscarmos sempre o Salvador como nosso mestre, como nosso guia, como grande exemplo a ser seguido. E quando nós nos recordamos e sabemos que Ele foi o único que pagou por nossos pecados, que Ele é o único que sabe qual é a minha dor, qual é a minha tristeza, qual é a minha angústia, que sabe quais são as minhas aflições, né? Ou dores que não se veem. Ele é o único que foi levantado na cruz para pagar por nossos pecados. Ele é o único que pode nos lavar com o seu sangue e nos apresentarmos sem manchas perante o Pai. E sabeis que vós sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homem deveis ser? É uma pergunta que ele nos faz no 27. Como o Salvador ele é? O Salvador ele é humilde, ele é manso, ele perdoa, ele tem caridade, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Mas muito mais do que tudo isso, o Salvador ele é obediente a Deus. Ele não murmura, ele não reclama, ele não se lamenta, ele obedece a Deus, ele confia
plenamente no Pai. Esse é o tipo de pessoa que eu tenho buscado ser, irmãos. Eu tenho buscado confiar no Senhor. Tenho buscado me arrepender diariamente dos meus pecados e obedecer aos seus mandamentos. Ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Buscar a remissão dos meus pecados através do batismo. Mas se batizar de novo, Roberta, quando eu renovo os meus convênios todos os domingos, é como se eu estivesse novamente me batizando. E ali eu estou me propondo ao Senhor, propondo uma mudança de vida, uma transformação, me colocando com um desejo forte de ser lavada pelo sangue do Cordeiro. E esse é o grande convite que o Senhor nos faz, que sejamos como Ele é. Para finalizar, eu gostaria de ler o 29, que é um convite maravilhoso que Ele nos faz, e um conselho divino. Portanto, pedi e recebereis, batei e ser-vos aberto. Porque aquele que pede, recebe, e ao que bate, se lhe é aberto. Essa promessa é que todas as dúvidas que eu tiver sobre o Evangelho, será que essa igreja é verdadeira? Será que Cristo, Ele vive? Será que Joseph Smith foi o profeta? Será que o livro de Mormon é verdadeiro? Ou será que a decisão que eu estou tomando com relação ao meu casamento, aos meus filhos, ao meu trabalho, é a certa? O Senhor, Ele promete, irmãos, que à medida que nós batermos, Ele vai nos abrir. Abrir a nossa mente, abrir nosso entendimento, abrir o nosso coração para aceitar aquilo que a gente não consegue aceitar. E mais do que isso, Ele falou, recebereis, Ele vai nos dar a resposta que precisarmos, o conforto que precisarmos, o conselho que buscarmos e mais do que isso, a certeza de dúvida que tivermos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, eu sei disso. Um dia eu bati e perguntei ao Senhor se esse era seu Evangelho. E eu recebi. Ele disse com tanta certeza em meu coração, é algo que nada nessa terra, nem mesmo os meus próprios erros, poderá negar o testemunho que eu sei, que eu tenho desse Evangelho. Cristo, Ele vive, Ele é nosso Redentor, Ele nos ama. Fomos sim salvos por Ele e um dia, graças a Jesus Cristo, seremos levantados por Ele, por seu amor, sua misericórdia. E que nós possamos ser lavados todos os dias pelo sangue do Cordeiro, porque Ele deseja que busquemos essa purificação. E encerro o nosso estudo. Espero que vocês possam aproveitar, que possam gostar desse conteúdo e que isso possa acrescentar no estudo pessoal de vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.